Meu amigo, o assunto de hoje, como nós anunciamos já na terça-feira, nós vamos falar sobre a volta de Cristo. É um assunto que quando eu estudo, ele enche o meu coração de alegria e eu quero muito que enche o seu coração de alegria também, tá? A volta de Cristo, ela é a solução de todos os nossos problemas. Você vai ver hoje, tá? A única maneira de solucionar esse planeta é com uma intervenção divina, e ela logo acontecerá, tá bom? Eu não sei se você está muito feliz com o planeta Terra, com as coisas que vêm acontecendo aqui, mas a Bíblia nos diz que em breve Jesus voltará a essa terra. E hoje nós vamos ver os detalhes da volta de Cristo, tá? Deixa eu clicar aqui. Muito bem. Olha só, no Novo Testamento, só no Novo Testamento, possui 318 versos que falam da volta de Jesus. Então, o principal assunto do Novo Testamento é que Jesus voltará a esta terra. Quando você lê o Antigo Testamento, o principal assunto é de que o Messias viria, de que Jesus viria à terra, e ele veio, viveu e morreu, e ressuscitou. Agora, o Novo Testamento, o principal tema é a volta de Jesus. Sabe, quando você lê os escritos lá do Novo Testamento, os apóstolos viviam assim, pregando com toda alegria. Essa é a grande esperança do cristão, a volta de Jesus. Todos os profetas da Bíblia falaram que Jesus voltaria. E um dia, o próprio Jesus falou, eu voltarei. Isso está em João, Evangelho de João, no capítulo 14. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João. No capítulo 14. João, capítulo 14, versos 1 até o 3. Evangelho de João, capítulo 14. Se alguém estiver precisando de ajuda, só me chamar. Evangelho de João. Noeli, precisa de ajuda? Libera o seu microfone, Noeli. Aperta esse microfonezinho que aparece aí. No seu celular. Aí, conseguiu. Nossa, Ótimo, minha vida. Oh, glória. Você está precisando de ajuda para achar o versinho da Bíblia? Não. Tá ótimo. Márcia, que livro que você está, Márcia, que eu te ajudo a chegar lá? Neemias. Tá passar? Vai para o seu lado, isso, vai para o seu lado direito. Pode passar bastante. Tá? Você está bem longe, é do outro lado da Bíblia, no Novo Testamento. Pula bastante folhas, aí eu te falo agora. Me fala onde você está. Mateus. Isso, pode ir passando pelo seu lado direito. Vai ter Mateus, depois Marcos, Lucas e João. A mão direita, tá? Achei. Isso. João, capítulo 14. Temos algum voluntário que gostaria de fazer a leitura? Posso ler? Pode. Alex, me chamou? Isso. Ótimo, Alex. Pode ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Verso 3 agora. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Muito bem, muito obrigado, Alex. Olha Nada. só, os discípulos estavam com medo, estavam preocupados. E então Jesus falou isso que está no capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração, quer dizer, não fique preocupado, não fique com medo. Sabe, é como se nós estivéssemos agora nessa tensão de guerras. E Jesus falou, opa, acalme-se. Eu estou no controle, tá? Não fique preocupado. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, tá? Na sua vida.
sabe? Cada um de nós enfrenta uma luta. Eu quero que você já tenha esse verso aqui para você. Não se turbe o vosso coração. Jesus está dizendo, credes em Deus, crede também em mim. E agora Jesus continua, no verso 2 ele fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito, tá? E eu vou preparar lugar para vocês. Jesus está dizendo, olha, no céu, na casa do meu pai, tem muitas moradas, e eu vou para o céu preparar um lugar para vocês, tá? E fala no verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esta é a grande promessa de Cristo. Ele disse, eu voltarei, tá bom? Eu voltarei. Então, Jesus viveu aqui na terra, morreu, ressuscitou e foi para o céu, e prometeu voltar para nos buscar, tá bom? Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar vocês. Então, o próprio Cristo prometeu que ele voltaria. Vamos lá. Agora, como Jesus voltará? Você já parou para pensar nisso? Como será a volta de Cristo? Há algumas pessoas, esse verso que nós vamos ler agora está em Atos. Se você está em João, é só passar um pouquinho que você já vai chegar em Atos. Poucas páginas, 3 ou 4 páginas, você já vai chegar no livro de Atos. No capítulo 1, verso 9. Nós vamos ler uma sequência de versos importantes, porque algumas pessoas pensam que Jesus vai voltar e vai voltar espiritualmente, ou seja, não vai voltar de maneira física, né? Com um corpo, tá bom? Ou alguns dizem que ele vai voltar e só verão aos olhos da fé, ou coisa parecida. Então, nós vamos ver agora o que diz a Bíblia. Atos, capítulo 1, versos 9 até o 11. Você estava em João, só passar 3 ou 4 folhas já chega em Atos, tá bom? Atos agora no capítulo 1, verso 9 a 11. Quem gostaria de ler? Atos, capítulo 1, os versos 9 até o 11. Márcia, localizou, Márcia? Eu. Opa, quem me chamou? Pode ler. Ouvi uma voz, é que eu estou aqui agora com o slide aberto, né? Então eu não estou vendo todos vocês. Mas é a Ivânia, é com você a Ivânia? É. Opa, pode ler, essa moça bonita aí, pode ler. Atos, capítulo 1, 9 até o 11. Isso, do 9 até o 11. E quando dizia isto, vendo ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Aqui. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu e viste ir. Muito obrigado, moça. Esqueci seu nome. Maria Júlia. Maria Júlia, muito obrigado, Maria Júlia. Gente, olha o que diz esse verso. Vou explicar para vocês. Jesus havia ressuscitado, tá? E ficou 40 dias e apareceu várias vezes para os discípulos, até que ele reuniu os discípulos e ele estava no meio deles e, de repente, diz o texto que ele foi subindo, tá? Está no verso 9 isso. E uma nuvem o encobriu, até que eles foram olhando para cima, Jesus foi subindo e uma nuvem o encobriu. Quando então, diz o verso 10, eles estavam olhando para cima e 2 homens de branco apareceram do lado deles, ou seja, são 2 anjos, tá? E disseram assim, por que vocês estão olhando para cima? Do mesmo jeito que Jesus subiu, tá? Ele vai voltar. Do mesmo jeito que ele subiu, ele virá. Então, os anjos deram uma dica importante para nós. E agora eu quero que você observe como foi que Jesus subiu, tá? O mesmo capítulo 1 de Atos
Dá uma olhadinha no verso 4. No verso 4. Eu vou fazer a leitura, tá? Ou a Júlia quer ler? Se quiser, pode ler. Não? Então eu faço a leitura. Está escrito assim: e comendo com eles, olha só, Jesus tinha ressuscitado e diz que Jesus comeu. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então, quando Jesus ressuscitou, ele comeu, diz esse texto. E eu já vou te mostrar por que isso é importante. Olha agora em Lucas, capítulo 24. Lucas, você vai folhear para o seu lado esquerdo, tá? Lucas, capítulo 24. Vai passar o livro de João e vai chegar em Lucas, capítulo 24, nos versos 37 e seguintes. Lucas, capítulo 24, versos 37 e seguintes. Todos encontraram? Quem encontrou, faz um joinha aí para eu saber. Muito bem. Alguém poderia fazer a leitura? Lucas capítulo 24. Nós vamos ler do verso 37 até o 43. Alguém gostaria de ler? A Noeli está falando alguma coisa? Só apertar o microfone aí, Noeli, para você liberar o microfone. Ah, tá. Eu sou ruim para ler. Ah, então tá bom. Eu vi que o Alex... Você gostaria de ler? Ou... Posso ler, se Não? quiser que eu leia. Isso. Então o Alex vai ler para nós. Pode ler, Alex, fazendo favor. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verticai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Continua? Pode, até o 43. Ah, E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Gente, olha que verso bonito. Jesus tinha ressuscitado, os discípulos estavam todos dentro de uma casa. E Jesus tinha morrido, e eles estavam lá, dentro dessa casa. E então Jesus aparece, tá? Jesus tinha morrido e ressuscitado, e ele aparece no meio deles. E eles ficam ali, sem saber o que fazer, né? Atemorizados. E então, Jesus fala, ó, vocês estão tendo dúvida que sou eu? Por que vocês estão duvidando? Olhem as minhas mãos. No verso 39, diz assim, ó, vede as minhas mãos e os meus pés, apalpai-me. Sabe por que ele mostra as mãos? Porque foram as mãos que foram machucadas na crucifixão, tá? Os pregos atravessaram. Então, Jesus está mostrando a cicatriz, falando, olha aqui, sou eu mesmo. E mais, pode me apalpar. Eu pergunto para vocês, se Jesus tivesse ressuscitado somente em espírito, não dava para tocar, para apalpar. Era um corpo, existia um corpo ali. Agora glorificado, todo recuperado, não mais sujeito à morte, mas um corpo, tá bom? Então, ó, apalpa nas minhas mãos, pode olhar os meus pés. E os discípulos ainda ficaram na dúvida. Jesus falou assim, olha, tem alguma coisa para comer? E o que ele comeu? Vamos ver quem é atento. O que ele comeu? Ele comeu peixe e mel. Olha que interessante, né? Um favo de mel e um pouco de peixe. Então, ele comeu para mostrar para eles que não era um espírito, era o próprio Senhor Jesus que estava ali. Vocês se lembram que os anjos falaram, ó, do jeito que vocês viram ele subir, assim que ele vai voltar também. Então, sempre que alguém disser que Jesus vai voltar como um espírito ou coisa parecida, não é verdade. E agora nós vamos ver várias evidências na Bíblia de como será a volta de Cristo. Aqui, olha, a vinda de Cristo será vista por todos ou somente por alguns? Olha bem para essa pergunta.
A vinda de Cristo será vista por todos ou somente por alguns? Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Lembra-se, Apocalipse é o último versinho da Bíblia. Se você quiser deixar uma marcadinha ali também pelo lado de João, Mateus, tá? Nós vamos voltar em Mateus. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Apocalipse, capítulo 1, o último verso da Bíblia, o último livro da Bíblia, esse é bem fácil de achar. Capítulo 1, no verso 7. Temos algum voluntário para leitura? Eu leio, eu posso. Ô, Selene, legal. Todos acharam? Apocalipse 1, verso 7. Pode ler então para nós, Selene, fazendo favor. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha o que diz esse verso. Tem muitos detalhes aqui. Primeiro diz assim: eis que vem com as nuvens. Olha que interessante. Você lembra que os anjos disseram lá para os discípulos: olha, do jeito que vocês viram ele subir, ele vai voltar. Lembra que em determinado momento a nuvem o encobriu? Agora diz que ele virá nas nuvens dos céus. Eis que vem com as nuvens. E quantos o verão? Só alguns ou todos? Todos. Aqui diz: e todo olho o verá. Todo olho verá. Quando a Bíblia diz todo, é porque é todo mesmo, tá bom? Então, para aqueles que dizem que só o olho da fé vai ver Jesus voltar, isso não é verdade. A Bíblia é muito clara. E todo olho verá. E depois diz assim, ó: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ou seja, no planeta, né? Aqui está se referindo a todos os países, todas as nações. Se lamentarão. Por que usa essa expressão se lamentar? É porque, infelizmente, meus amigos, a maioria não estará preparada, tá bom? A maioria não estará preparada, infelizmente. Mas olha só, eu e você estaremos preparados. Mateus capítulo 24, dá uma olhadinha agora em Mateus capítulo 24, no verso 30. Vamos lá para o Evangelho de Mateus. A gente estava agora há pouco em João. João é pertinho de Mateus, tá? Mateus capítulo 24. Versículo 30. Mateus capítulo 24, verso 30. O Gregory quer ler. Opa! Claro! Gregory, ó, é Mateus capítulo 24, no versículo 30. Me parece que todos acharam, né? Alguém está com alguma dificuldade? Então vamos lá, Gregory, pode ler para nós. 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, em todas as tribos da terra se lamentarão e o verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Muito bem, Gregory, muito obrigado. Gente, olha que verso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Tá? Gente, e aqui diz mais: e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Aparecerá um sinal no céu, uma pequena nuvem, e ela vai aumentando de tamanho. É a nuvem que traz o Senhor. Então aqui diz que ele virá nas nuvens dos céus e também todos os povos da terra o verão. Olha só o verso 27 do mesmo capítulo 24. Na mesma folha, volta só um pouquinho. Olha só, o verso 27 diz assim: porque assim como um relâmpago
Achou aí? Capítulo 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus, todo o planeta vai ver a sua volta. Todo o planeta verá a volta de Cristo. E o exemplo que a Bíblia diz é como um raio, tá? Quando um raio, você vê ele aqui, ele já passou e já está lá do outro lado, mostrando que toda a terra já o viu, tá bom? Então, a volta de Cristo, todo olho verá. Não é somente o olho da fé, é aquele que tem fé, aquele que não tem fé, todos o verão. A diferença é que alguns estarão salvos e outros não. Assim será a volta de Cristo, tá bom? Vamos continuar? Tá acompanhando aí o raciocínio? Vai só melhorando, os versos vão só melhorando. Vê? Agora sim, como será a volta de Cristo? No mesmo capítulo 24, nós estamos aí, nós vamos ler agora desde o verso 29. Verso 29 até o 31. Algum voluntário para a leitura? Capítulo 24. Mesmo capítulo 24, só que desde o verso 29 até o 31. Eu leio. Sim, Márcia, pode ler. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com o poder, grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Muito obrigado, Márcia. Olha, mais detalhes foram acrescentados. Aqui diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias, está no verso 29. Você acha que os últimos dias da história serão dias fáceis ou difíceis? Difíceis. 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 A Bíblia chama de tribulação, sabe? A situação do mundo vai chegar num momento que vai ter que acontecer a intervenção divina, tá? Um momento muito crítico. Não perca o estudo da próxima terça-feira. Vai ser terça-feira de carnaval, mas eu vou estar aqui, tá? Eu vou estar aqui para a gente estudar a Bíblia. E nós vamos falar sobre os sinais da volta de Cristo. Ô, Lisielto, eu acho assim, posso dar uma opinião? Pode, Alex. Que nem hoje eu acordei, cara, eu acordei meio ruim porque eu tomei a vacina da Covid lá, eu acordei meio ruim. Mas eu abri, a primeira coisa que eu abri o celular, eu vi um negócio na Ucrânia lá, né? Aí eu já pensei, falou, isso já é um sinal, cara. A profecia já tá se cumprindo, cara. E a coisa tá feia lá mesmo. Estão atacando, estão bombardeando a Ucrânia feio. É isso daí, Alex. Nós vamos explorar bem esse assunto, ler vários versos da Bíblia na terça que vem, porque terça-feira nós vamos falar sobre os sinais. Hoje é só sobre a volta de Cristo, como ela será. Mas já adiantando um pouquinho, né? Nós lemos esse verso, serão dias difíceis, tá bom? Os últimos dias, não serão fáceis. Mas a boa notícia é que em meio a esses momentos difíceis, olha, aqui diz que vai ter sinal no sol, na lua, nas estrelas, tá? Queda de estrelas, um monte de coisa. Mas dentro desse cenário, em um determinado momento, uma nuvem aparece no céu e é a volta de Jesus. Jesus está voltando. Então, quando isso acontecer, aí o mundo inteiro para olhar para o céu. E agora já não dá mais tempo, né? Agora o homem que queria tanto fazer guerra, vê que não valeu nada, fazer aquele monte de guerra. Quem pensou só em acumular dinheiro, vê que não adiantou nada, só acumular, não é mesmo? E aqui diz o verso 31, olha que bonito. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Então, deixa eu parar aqui, a gente já continua. Deus vai enviar os anjos, ele vai voltar com anjos. Ele vem nas nuvens e rodeado de anjos. E num determinado momento, ele envia os anjos, e os anjos vão tocando trombetas. Imagine só o som. Gente, por que esse detalhe é importante? Eu bato bastante nessa tecla, porque há alguns que ensinam por aí que Jesus vai voltar em silêncio.
que nem todos verão, né? Que nós vamos ser arrebatados de maneira secreta ou coisa parecida. Não é nada disso que a Bíblia diz. A Bíblia está falando aqui de um evento audível, ou seja, vai ter som de trombetas, visível, eu vou ver Jesus voltando nas nuvens. Está percebendo? Então, ali, envia os seus anjos, volte para o verso 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais farão o quê? Reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Meu amigo, sabe o que quer dizer isso aqui? Que onde você estiver no planeta, onde você estiver, o seu anjo vai te localizar. É o anjo de Deus que vai vir nos buscar. Olha aqui. Então, eles que nos reunirão para encontrarmos o Senhor. Então, você pode estar morando lá na casinha, ou escondido lá na floresta, pode estar no prédio, o anjo do Senhor te conhece, tá bom? E ele vai te encontrar, porque o Senhor vai enviar os seus anjos. Dá uma olhadinha agora, no mesmo livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 25, é a mesma folha na minha Bíblia aqui, no verso 31. Eu vou fazer essa leitura. 25, capítulo 25, verso 31. Diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha o que diz esse verso. Quando vier o Filho do Homem é Jesus. E todos os anjos com ele. Aqui, os teólogos costumam dizer que o céu ficará vazio quando Jesus voltar para nos buscar na terra, porque ele virá com todos os anjos, tá bom? É a maior comitiva de resgate de todos os tempos. Jesus voltando nas nuvens com todos os anjos para nos resgatar desse planeta tão mau. Meu amigo, o que você está achando do nosso estudo? O que você está achando desse evento aqui? Não é maravilhoso? Olha só, nós vamos ler um pouquinho mais. Tá? Eu quero ler com você agora. Então, nós vimos que Jesus virá nas nuvens dos céus, com os anjos, com som de trombetas. Vamos vê-lo, né? Quer ver o que mais? Sabe que uma vez uma pessoa me disse, eu sempre coloco isso aqui no estudo. Alguém me disse assim, se Jesus voltar a essa terra, o povo vai matar ele de novo. Né? Já mataram Jesus uma vez, se ele vier, vão matá-lo novamente. Será? Dá uma olhadinha em Lucas, olha só. Lucas é para o seu lado direito aí na sua Bíblia. Mateus, depois Marcos, e então Lucas, no capítulo 21, versículo 27. Lucas, capítulo 21, no versículo 27. Estávamos em Mateus, você vai passar Marcos, e já vai chegar em Lucas, capítulo 21, versículo 27. Alguém poderia ler? Algum voluntário? Quem me chamou? O Gregory? Pode ler, Gregory. Ó, capítulo 21, versículo 27 de Lucas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ótimo, muito obrigado. Olha, você percebeu que em vários lugares fala que Jesus vai voltar numa nuvem? Mas eu quero voltar para a pergunta. Será que as pessoas vão matar Jesus quando ele voltar? Não. Olha o que diz aqui. Porque ele virá com poder e grande glória. Meu amigo, quando Jesus veio a primeira vez, ele nasceu como um nenezinho, tá? Cresceu. Quando foram prendê-lo, ele não reagiu. Pregaram os pregos na mão dele, não reagiu, porque essa era a missão de Cristo, morrer pelos nossos pecados. Nós vamos fazer um estudo, numa dessas noites, só para falar por que Jesus morreu. Você vai entender bem que a missão de Cristo era morrer por nós. Por isso, tudo ele permitiu. Agora, quando ele vier, a segunda vez, não vai ser para morrer mais não, ele já morreu. Ele vai vir com poder e grande glória. Ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, nas nuvens com todo o poder, tá? Então, essa história de que a humanidade vai reagir, vai
matar Jesus, não tem a menor chance, tá bom? Não tem a menor chance. Então, vamos lá. Vamos seguir. O que acontecerá? Agora acontece uma série de eventos. Nós vimos aqui que todos os eventos sobrenaturais que vão acontecer ali, Jesus vindo nas nuvens, poder e grande glória, vindo com o som de trombetas, com os anjos, e aqui na terra vai acontecer algumas coisas, dentre elas com os mortos. O que você acha que vai acontecer com aquela pessoa que morreu há 10, 20, 100 anos atrás, ou até mais, mas era uma pessoa fiel, leal? Será que Jesus vai deixá-la aqui na terra? Olhem o que está escrito em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, eu já adianto que é um pouquinho mais difícil de achar. Você está em Lucas, vai passando para o lado direito, olha a sua mãozinha direita, vai passando para o lado direito, vai passar Marcos, Lucas, vai passar João, Atos, bom? E vai seguindo. 1 Tessalonicenses é um livro pequenininho, tem 1ª e 2ª, tá? Vai passar Romanos, vai passar Coríntios, vai passando. Vai passar Gálatas, Efésios, e aí você está chegando. Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É um livro pequenininho, observe sempre lá no cabeçalho se é 1 Tessalonicenses ou 2ª. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, versos 15 até o 18. Deixa eu ver vocês, se alguém está precisando da minha ajuda. Gente, alguém está precisando de ajuda? Eu vou te falando, mais para a direita, mais para a esquerda. Se alguém estiver precisando, levanta a mãozinha assim. Alguém está precisando, ele... Se precisar, é só libera o seu som, isso. Parece que eu achei. Vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. É isso. Versos 15. Melhor, nós vamos ler desde o verso 13, tá? Eu vou fazer essa leitura, acompanhe comigo. Eu vou comentar verso por verso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, está escrito assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Deixa eu explicar o que quer dizer esse verso. O apóstolo Paulo está falando assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. O que é ignorante? Ignorante não é uma ofensa. É dizer que a pessoa não sabe, tá bom? Simplesmente está falando, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. A Bíblia chama aqueles que morreram como se eles estivessem dormindo. Aqui está se referindo aos mortos, tá? Você vai perceber no decorrer da leitura. Tá? Para vocês não se entristecerem como aqueles, né, que não têm esperança. Então, eu não sei você. Muito provavelmente você já perdeu algum ente querido, alguém que você ama muito e tem vontade de rever. E a Bíblia agora vai trazer esperança para mim e para você. Preste atenção. Olha agora o verso 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Deixa eu explicar até aqui. Diz assim: na volta do Senhor, nós que estivermos vivos, olha, espero que todos nós estejamos vivos, eu acredito que estaremos, no dia da volta de Cristo. O apóstolo Paulo, nós não precederemos os que dormem. Quer dizer, nós não vamos para o céu antes, preceder é ir antes, do que aqueles que estão dormindo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não se esquece dos seus, tá bom? Não é porque a pessoa faleceu que Jesus deixa de amá-la, muito pelo contrário. Jesus está esperando esse dia da ressurreição. Então, está falando assim, ó, Jesus vai voltar, e nós não vamos para o céu antes do que aqueles que dormiram, que morreram. Por quê? Está no verso 16 agora. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E acontecerá o quê? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Meu irmão, que palavras lindas que o apóstolo escreveu aqui. Ele acabou de dizer que quando Jesus voltar, quando for ressoada a trombeta, aqueles que morreram em Cristo, morreram crendo, tá? Morreram em Jesus, diz o texto, né? Eles vão ressuscitar. E depois nós vamos nos encontrar com eles. E vamos juntos nos encontrar com o Senhor nos ares. Eu vou repetir, eu não sei se você tem saudade de alguém, tá bom? Mas Jesus está prometendo aqui devolver essa pessoa para você. Imagine o tamanho da alegria do dia da volta do Senhor. Filhos se reencontrarão os pais, irmãos se reencontrarão, amigos se reencontrarão. Que dia feliz será esse? Lembra que eu falei no começo do estudo? A solução de todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas. Se você pensa que o seu problema é aquela dívida, aquele nome no SPC, esse problema é pequeno, tá? O Senhor Jesus resolverá todos os nossos problemas na sua volta. Aqui ele está prometendo reunir de novo as famílias. E nós subiremos juntos para encontrar o Senhor nas nuvens. Aqui eu tenho que falar uma coisa importante. Existem alguns falsos cristos que estão aparecendo por aí, tá? E a Bíblia já dizia que falsos cristos surgiriam. E pessoas dizendo aqui e ali que é Jesus, que é... Gente, isso é falso. Porque Jesus não vai pisar na terra quando ele voltar. Você viu aqui? Vou repetir, olha. Diz aqui, o verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram. Entre nuvens, para encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Jesus não vai andar aqui na terra quando ele voltar. Ele vai vir nas nuvens, vai parar numa certa altura, os anjos vêm nos buscar e nós encontramos o Senhor nos ares. Jesus não tem por que pisar mais nessa terra. Essa terra já está condenada, tá? Ele vem agora para buscar os seus, buscar aqueles que entregaram o coração para Jesus, aqueles que resolveram viver uma vida piedosa, uma vida de amor, não viver conforme o mundo está vivendo, tá bom? Não se entregar para uma vida de pecados. Jesus vem para buscar os seus, buscar você e a mim. Amém? Posso ouvir um amém aí? Amém? Amém? Jesus vai vir te buscar, tá bom? Então vamos lá. Mais alguns versinhos. 1 Coríntios, nós vamos ler 1 Coríntios 15. Volte um pouquinho, ó. Você está em Tessalonicenses, você vai para o lado esquerdo. 1 Coríntios, capítulo 15. Observe bem que existe 1 Coríntios e 2 Coríntios, tá? Nós vamos ler 1 Coríntios no capítulo 15. Verso 51. Eu vou responder uma dúvida sua. Se você não está com ela agora, você vai ter depois, quando estiver pensando. Eu já vou responder. Bem, como é que as pessoas vão ressuscitar? Será que vão ressuscitar aquele que não tinha um braço, vai ressuscitar sem um braço? Como é que as pessoas vão ressuscitar? Não é? Aquele que passou uma vida, talvez, em cadeira de rodas, passou uma vida sem enxergar, como é que será a ressurreição? Meu amigo, se prepare. Eu falei que os versos seriam fortes e bonitos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Você já achou aí? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Eu vou ler novamente, tá? Eu vou fazer a leitura desses. Eu vou explicando verso por verso. Todos acharam? Alguém me chamou? Eliseu. Luiz Cláudio. Oi, Luiz Cláudio. Cláudio. Isso. Não, uma coisa que fiquei um pouco confuso. Porque no primeiro fala que vai ser tempos difíceis, né? E depois agora fala que vai ser um momento de alegria, que vamos reencontrar os nossos familiares, né? Então,
tem uma contradição aí, de tempos difíceis com tempos de Ótimo. alegria também. Ótimo, Luiz Cláudio. Quais são os tempos difíceis? O tempo difícil é antes da volta de Cristo. E agora nós estamos falando do momento da volta de Cristo. Então, é tudo muito difícil até Jesus voltar. Vai ficando cada vez pior. Você vai ver no estudo próximo que as coisas vão ficando cada vez piores. E então, Jesus volta, acabam os problemas. Entendeu? Nós estamos lendo agora do momento da volta de Cristo. Os mortos vão ressuscitar, famílias vão se reencontrar, e vamos falar mais algumas coisas agora. Entendeu esses dois momentos? Entendi. Mesmo? Entendeu mesmo? Agora sim. Entendi. Os momentos difíceis são os momentos que antecedem. Os No últimos... começo, antecede a volta de Cristo. Você vai ver no próximo estudo, vai aumentar a guerra, infelizmente. Okay. E vai aumentar outras coisas. Vou deixar para o próximo estudo. Então, Jesus volta e resolve tudo isso. Então, ó, como é que vai ser a ressurreição? Talvez você tenha essa dúvida. Poxa vida, mas como é que pode isso, né? Como vai ser? Primeiro que Jesus é a nossa garantia. Ele ressuscitou. E agora a Bíblia fala como é que vai ser as ressurreições. Capítulo 15, verso 51, está escrito assim: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Bem, observe o seguinte, novamente a Bíblia usa a expressão dormir. Dormir é morrer, tá bom? Então ele fala, nem todos dormiremos. Entenda como nem todos morreremos. Porque quando Jesus voltar, se nós estivermos vivos, nós não vamos passar pela morte, tá? Mas nós seremos transformados. Eu e você não vamos para o céu do jeitinho que nós estamos aqui. Se por acaso você não gosta dos cabelos brancos, ou não gosta de alguma cicatriz, ou não gosta de alguma coisa no seu corpo, fique sabendo que você vai ser transformado, tá? Esse nosso corpo que nós temos hoje, a irmã Jô está levantando a mão assim, feliz, comemorando, porque esse corpo que nós temos hoje, ele sofre todas as consequências do pecado, tá? Consequências da morte. Do momento que a gente nasce, a gente já começa a morrer. Células estão ali morrendo todos os dias, né? Se regenerando. Chega uma hora que começa o processo do envelhecimento. Então, só que aqui diz o verso 51, ó, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Eu e você, nós vamos para o céu com um corpo transformado. Se você... Lembre-se do melhor momento da sua vida, do seu auge físico, quem sabe com 25 anos, 30 anos, no máximo. Depois dos 30, a gente já começa a cair. Sabe, você terá um físico muito melhor do que quando você esteve no auge da sua vida, tá? Mas olhe para o verso 52, o apóstolo Paulo continua. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eu vou explicar esse verso, porque ele é lindo. Aqui diz assim, ó, num momento, num abrir e fechar de olhos, sabe que o piscar de olho é algo muito rápido. E a Bíblia diz, como que num piscar de olhos, nós seremos transformados, tá? E os mortos, aqui, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Sabe o que quer dizer a palavra incorruptível? Quer dizer sem corrupção. Aqui no sentido de defeito, sem ter nenhum defeito. Os mortos ressuscitam sem ter defeito algum. Percebe? Nós somos transformados. Vamos abrir e fechar de olho. E os mortos ressuscitam sem ter defeitos. Não ressuscitam mais com os defeitos de quando faleceram, tá? De quando viveram a vida. Ressuscitam com um corpo perfeito, incorruptível. Tracy me chamou? Pode liberar. Tracy, ó, isso. Pode perguntar. Eliselto, se Jesus já voltou e já morreu por nós e já fez a profecia, por que que a gente ainda está ficando doente, está morrendo? Ótimo, boa pergunta. Jesus veio a primeira vez e ele viveu uma vida como a nossa, tá? Ele teve um corpo como o meu e o seu. Aí, então, ele morreu para pagar os nossos pecados. Isso nós vamos estudar em outro estudo, tá bom? E ele foi para o céu.
Só que o nosso problema, Tracy, só vai acabar quando Jesus voltar a segunda vez, tá bom? Ele está aguardando esse dia chegar, e o dia está muito próximo. O dia está muito próximo. É quando ele voltar, que aí então nós não ficaremos mais doentes, não enfrentaremos mais a morte. Tudo isso só depois do que nós chamamos de a segunda vinda de Cristo. Ele já veio a primeira e ele virá a segunda. É disso que nós estamos lendo aqui, entendeu? Hoje nós estamos doentes, ficamos doentes, porque nós estamos nesse mundo ainda. Esse mundo cheio de problemas, vírus, nosso corpo é fragilizado, né? É fraco. Mas quando Jesus voltar, isso vai mudar, é o que está falando aqui. Nosso corpo será transformado. Olha só o verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Uau, meu amigo! Uau! Aqui está falando que esse nosso corpo, tá? Corruptível, vai se revestir de incorruptibilidade. E esse nosso corpo que hoje é mortal, ou seja, a gente morre, se revestirá da imortalidade. A partir do dia da volta de Cristo, 3, quando Jesus voltar, nós seremos imortais. É o que está dizendo a Bíblia. Deus não nos criou para a morte. Gente, aqui é muita coisa para a gente estudar, e eu não gosto de misturar os assuntos. Nós vamos ter um estudo que você vai entender por que que nós morremos hoje em dia. Mas aqui, Jesus está corrigindo todas as coisas. Após a volta de Cristo, eu e você passaremos a ser imortais. Tem uma pergunta para te fazer. Você quer que Jesus volte logo? Fazendo esse estudo que nós estamos fazendo hoje, vendo tudo que nós estamos vendo aqui. Você quer que Jesus volte logo? Sem dúvidas, não é mesmo? Sem dúvidas. Por isso que Jesus nos ensinou a orar assim, ó. Venha a nós o vosso reino. Tá? Pedir o reino de Deus, tá? Para que Jesus volte logo para cessar todo esse sofrimento que a humanidade tem visto aí. Você percebeu? Então, o nosso corpo se revestirá de imortalidade. Então, seremos transformados. Joia, deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Mais uma pergunta. Bom, eu falei só coisa boa até agora, né? Jesus virá nas nuvens dos céus, com os anjos, tocará as trombetas, nós seremos transformados, os mortos vão ressuscitar. Mas o que vai acontecer com os ímpios? A Bíblia chama de ímpio aquele que não aceita Jesus, aquele que se rebela contra Deus, aquele que não vai ser salvo. O que vai acontecer com esse grupo de pessoas? Então, nós estamos aqui em 2 Coríntios, vai lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 6, versos 16 e 17. Podemos ler desde o verso 15. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse é fácil de achar, hein? O último livro da Bíblia, né? No capítulo 6. Nós vamos ler desde os versos 15 e seguintes. Você está acompanhando? Qual era a pergunta aqui que apareceu? O que vai acontecer com os ímpios quando Jesus voltar? Com aqueles que não creram, tá? Com aqueles que resolveram se rebelar contra Deus, não viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então vamos lá, alguém pode ler o capítulo 6 de Apocalipse, nos versos 15 até o 17? Quem gostaria? Posso ler? Claro, o Alex levantou a mão. Pode ler para nós, Alex, fazendo favor. Capítulo 6, desde o verso 15. Você vai ler do verso 15 até o 17. Certo. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo o escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos que caíssem sobre nós, e escondemos-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suter-se? Meu amigo, muito obrigado, Alex. Esse texto diz que não importa se a pessoa vai ser grande, rica, pobre, tá bom? Rei, general, na volta de Cristo, esse grupo de pessoas que não se prepararam, que rejeitaram a salvação, elas vão perceber que chegou o grande dia e eles não estavam preparados.
E a Bíblia narra aqui que eles vão pedir para as rochas caírem sobre eles. Olha, vão pedir a morte. Você vê que interessante? Para os salvos, o dia da volta de Cristo vai ser um dia muito feliz. Muito feliz. Mas para quem estiver perdido, vai ser um dia muito triste. Porque eles tiveram a oportunidade da salvação. E agora, nesse momento, é tarde demais. É tarde demais. Então, eles mesmos vão pedir a morte. Entendeu? Bom, nós estamos com o tempo um pouquinho adiantado. Esse texto de 2 Tessalonicenses, depois eu vou mandar para vocês, e aí vocês podem fazer a leitura. Vamos ler o próximo aqui. Você deve estar pensando assim, Eliselto, quais serão os salvos? Quem vai ser salvo? Quem entrará no reino dos céus? Essa é a pergunta que nós vamos responder agora. E a resposta está em Mateus, Evangelho de Mateus. Volte lá para o Evangelho de Mateus, nós já lemos várias vezes hoje, no capítulo 7. Mateus capítulo 7, capítulo 7, versos 21 até o 23. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 21 a 23. Quem entrará no reino dos céus? Esse assunto é sério, hein? Mateus, capítulo 7, será que todos encontraram? Versos 21 até o 23. Todos acharam? Alguém não encontrou? Quem achou, faz um joinha para mim, fazendo favor, para eu ver vocês. E parece que todos acharam. Então, eu vou fazer a leitura. Mateus capítulo 7, verso 21 até o 23. Diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Observe o que dizem esses versos. No verso 21 diz assim, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Percebe? Não basta a pessoa falar, Senhor, Senhor, a pessoa dar uma de bonzinho, né? Até mesmo ir na igreja, até mesmo pregar a palavra, não é isso, não basta. Não basta. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu vou dizer uma coisa que nós estamos estudando a Bíblia e eu tenho que falar. Tá? Não é pastor que nos salva. Tem pessoas que seguem pastores. E cuidado. Siga a Bíblia Sagrada. Olha o que diz o verso 22, sobre um grupo que não vai ser salvo. 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Profetizar quer dizer pregar. Tá? Muitos que são pregadores não serão salvos. Outros dirão, em teu nome expelimos demônios. Você já viu sessões por aí de pessoas expulsando demônios? Não sei se você já viu alguma vez. Não quer porque uma pessoa expulsa demônio, quer dizer que ela é de Deus, viu? Cuidado. E diz mais aqui, ó. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Eu tenho visto muita gente falando de milagres por aí. Uma vez eu vi na internet alguém que diz que ressuscitou uma pessoa. Esse texto está dizendo que não é milagre, que diz que a pessoa é de Deus, não é expulsar demônios, nem é falar bonito, viu? Não é nada disso. Porque muitos, no dia da volta de Cristo, vão dizer, Senhor, mas eu expulsei demônios. Jesus vai dizer, eu não te conheço. Eu preguei, não te conheço. Eu fiz milagres, não te conheço. Bom, Eliselto, então, qual é a característica daquele que vai ser salvo? Quais serão os salvos? Está no verso 21. Vamos ler de novo? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está... Gente, o segredo está em fazer a vontade de Deus. Simples assim. O que Deus está falando aqui é que não adianta nada falar da boca para fora. Tem que viver. Percebe? Tem que fazer a vontade de Deus. Alguém, mas qual é a vontade de Deus, Eliseu? É isso aqui, ó, simples assim. É o que nós estamos fazendo aqui nessas noites, estudando a Bíblia Sagrada. Para saber qual é a vontade de Deus, estude a Bíblia e obedeça. Simples assim. E fique tranquilo, que o resto Deus vai fazer por nós, tá bom? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Correto? Entenderam? Estamos chegando no final. Eu acho que já é o último versinho. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Nós lemos esse verso ontem e vamos lê-lo novamente. Apocalipse, capítulo 1, no verso 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Está escrito assim. Todos encontraram? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Meu amigo, felizes, abençoados, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas que estão escritas. Porque diz o texto, o tempo está próximo. Qual tempo? É o tempo da volta de Cristo. A tônica, a palavra central da Bíblia Sagrada. Eu vou fazer um resumo da Bíblia para você agora. Sabe qual é o resumo da Bíblia Sagrada? Se a gente pudesse pegar todas essas páginas aqui e fazer um resumo, eu vou fazer agora para vocês. Prepare. O resumo da Bíblia é o seguinte, é Deus dizendo, meu filho, eu te criei, eu te amo e voltarei para te buscar. Percebe? Eu vou acrescentar mais uma coisa. Meu filho, eu te criei, eu morri por você e eu voltarei para te buscar. Esse é o resumo da Bíblia. Você é uma pessoa muito amada, mais amada do que você imagina. Tão amada que um dia Jesus virá nas nuvens dos céus, numa grande comitiva de libertação com os seus anjos, para nos buscar, para buscar os seus filhos, para buscar a mim e a você. Então, eu quero fazer uma recapitulação do estudo de hoje. Jesus voltará de forma visível, todo olho verá, diz a Bíblia. Audível, os anjos tocarão as trombetas. Ele virá com os anjos do céu, com todos os anjos. Ele virá com poder e grande glória. Mais coisa, ó, na volta de Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão. E o que vai acontecer com os ímpios? Morrerão. Estes não irão, tá bom? E então, iremos encontrar o Senhor nos ares. Meu amigo, eu separei aqui uma imagem para você ver. Eu não sei se você já viu essa imagem aqui alguma vez. Isso aqui é uma pintura, um desenho que a gente imagina. Sabe? Ninguém sabe exatamente assim, os detalhes perfeitos. Mas a Bíblia diz que é algo parecido com isso. Olha só que coisa linda. Imagine só. Jesus voltando nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, com todos os seus anjos. Eu e você olhando para cima, né, felizes. Olha aqui, com os braços abertos. Chegou o grande dia. Jesus voltou. Eu tenho uma pergunta para você, para te fazer. Você quer estar preparado para a volta de Cristo? Se a sua resposta é positiva, levante a mãozinha assim que eu quero orar por você. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Eu tenho certeza que você tem no seu coração o amor por Jesus Cristo. E conforme nós vamos conhecendo o Senhor, esse amor só vai aumentando, tá bom? Então eu convido você para fecharmos os olhos nesse instante e orarmos ao Senhor. Antes ainda, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que nós estudamos hoje? Luiz Cláudio, pode perguntar.
Eu vou te ajudar. Vai aparecer o microfone aí, ó. Apareceu? Aí. Aí. Pronto. Oi, tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Sim. Não, Eu- a dúvida é a respeito fala muito sobre o tempo, né? Que o tempo está próximo, né? No Apocalipse aí diz isso. O Apocalipse foi escrito há quanto tempo atrás, vamos dizer, né? Sei lá, 2000 anos atrás? Um pouco menos. Ele já foi Pouco escrito menos. perto do ano 100, né? Ah, sim. Então, desde que foi escrito, né, esse tempo está próximo, mas desse tempo que está próximo já faz quase 2000 anos, né? Então, essa questão de tempo assim fica meio. Luiz A Cláudio, gente não maravilhosa a sabe. sua pergunta. Eu fico feliz com uma pergunta dessa, porque você está aí ligadão e atento. Toda a Bíblia, ela está pronta, né? Pronta há quase 2000 anos. Ela começou a ser escrita 3.500 anos atrás. Tá? As profecias do Antigo Testamento todas se cumpriram perfeitamente. E as do Novo Testamento estão em cumprimento. A sua maioria, uma grande parte já se cumpriram. E algumas estão para se cumprir, dentre elas a mais importante, a volta de Cristo. E a Bíblia, quando se trata de profecia e promessa da volta de Cristo, ela é atemporal, tá? Ela é para todos os tempos. Então, veja só, para a pessoa que morre, imagine só que Jesus vai demorar 50 anos para voltar, tá bom? Nós vamos fazer um estudo ainda sobre o estado dos mortos. Então, aquele que morre não tem noção do tempo. Então, para a pessoa que morre, aquele momento é o último momento, a última chance que ela tem. Por isso, a pregação da Bíblia é sempre urgente. É sempre urgente. Os apóstolos que viveram lá perto dos dias de Cristo, eles pregavam de forma urgente. Ó, Jesus vai voltar. Ele ressuscitou e ele vai voltar. Só que, olhando agora para trás, nós podemos saber que, para aquela geração, não estava próximo. Porque ainda tinha muita coisa para acontecer. E você vai ver os estudos das profecias. Mas, olhando para a nossa geração, essa expressão próxima aqui nunca esteve tão próxima. Percebe? Estamos realmente muito próximos. Por dois motivos. Se nós morrermos agora, a nossa chance de aceitar ou não encerra. Mas se nós ficarmos vivos também, a volta de Cristo está próxima. Poucas profecias restam se cumprir. E a maioria delas já estão se cumprindo. Tá bom? Essa é a ideia de próximo. Quando falo em profecia, é sempre algo urgente. Não sei se eu consegui te explicar tudo agora, mas quando nós estudarmos um pouquinho mais sobre a morte, que vai ter um estudo só sobre a morte, você vai entender bem esse tema. Legal. Obrigado. Valeu? Valeu. Eu gostei. Excelente pergunta. Posso fazer outra pergunta? Tá muito atento, isso é bom. Claro, Eliseu, Alex. posso fazer outra pergunta? Pode. A respeito sobre a morte. Tipo assim, teve um colega meu aqui da Premier que, eu não sei, uns falam que ele se matou, né, bebeu soda, uma coisa assim. A pergunta minha é a respeito sobre, assim, se a pessoa, tipo assim, ela tira a própria vida, ela automaticamente ela está perdida ou não? Ela tem a salvação ou não tem a salvação? Veja só. Ó, eu não costumo responder perguntas que são fora do estudo, tá Sim. bom? Porque senão a gente acaba indo para muitos assuntos fora do que nós estudamos hoje. E um dia nós vamos estudar sobre a salvação, mas eu já quero te adiantar, tá bom? Não é porque a pessoa cometeu suicídio que ela perde a salvação. Tem que ver uma série de outros fatores, tá bom? Existem doenças emocionais muito graves, quando a pessoa já está completamente fora de si e acaba cometendo suicídio. E Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é muito mais misericordioso do que nós imaginamos. E ele entende o ser humano, tá bom? Ele entende os momentos que a gente passa. Então, eu não posso afirmar para você se esse seu amigo tem a salvação ou não, tá bom? O que eu posso dizer é que nem todas as pessoas que, por algum motivo, tiraram a vida, perderão a salvação, tá? Deus sabe todas as coisas e cada caso é avaliado conforme a misericórdia de Deus. Tá bom? Mas um dia nós vamos estudar, Alex, sobre a salvação. Vai ter um dia que nós vamos estudar sobre a salvação, o que é o pecado, o que é a salvação, tudo certinho. Não, eu só Tá fiz bom? essa pergunta a respeito assim, sabe por quê? Porque tem muitas religiões que falam Eu que conheço.
É que a pessoa, depois, se ela comete suicídio, ela não tem direito à salvação, ela não é salva. Eu vou te dar só um exemplo para você ter uma ideia. Sansão cometeu suicídio. Sansão. Você já ouviu falar nesse personagem na Bíblia? Já. E ele está na galeria dos heróis da fé, ou seja, ele está salvo. Então, não quer dizer que a pessoa tirou, por algum motivo, tirou a própria vida, que ela já se perdeu automaticamente. Tá bom? Uhum. Não é bem assim que funciona. Entendi. Ô, Eliseu. Ô, Quem Eliseu, chamou? essa Oi, meu pergunta caro dele, Silvão. essa pergunta dele te lembrou alguma coisa? Na hora. Deixa eu te falar, Alex. Esse que você está ouvindo, essa risada gostosa aí, meu amigo Silvão, amigo do futebol, ele é bom de bola. É. E ele fez já esse estudo uma vez, e quando nós estudamos esse assunto, ele fez a mesma pergunta que você. Eu não sei se foi nesse estudo ou foi em outro, mas o Simval fez a mesma pergunta, né, Simval? Foi no primeiro. Esse é o terceiro que eu tô contigo aí. Vale a pena, viu? Valeu, com certeza. Valeu, Mas gente. ele vai chegar lá, vai te esclarecer, você vai ver. Não. É isso que eu espero. É isso que eu quero. Valeu, gente. Olha, um grande abraço para todos. Que Deus abençoe você. Meu desejo é que você vá dormir essa noite com o coração ardendo, mas de alegria, tá bom? Sabendo que Jesus voltará a essa terra. Amém. Voltará para nos buscar. E todos os nossos problemas serão resolvidos. Vamos fechar os olhos para a oração? Deixa eu só deixar todos os microfones mudos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos de estudar, Senhor, sobre a volta de Cristo. Vimos, bom Pai, que o Senhor Jesus voltará a esta terra. E nós ficamos muito felizes, Senhor, por sabermos que um dia vamos reencontrar aquelas pessoas queridas que perdemos. Senhor, eu oro nesse momento por cada pessoa que assistiu esse estudo, também aquela que vai assistir a gravação, que a esperança da volta de Cristo fique em nosso coração e que cada pessoa, bom Pai, esteja preparada para o retorno do Senhor Jesus. Que nós, os nossos familiares, possamos estar reunidos para encontrar o Senhor naquele dia. Abençoa, Senhor, a nossa noite. Guarda-nos em mais essa noite de descanso. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.